Estamos em mais um culto de hoje, é o terceiro de hoje, viu, gente? Tivemos 8 da manhã. Acho que você talvez tenha se encontrado com os nossos irmãos que estiveram no culto das 16h30. Estamos com vocês aqui agora, já às 19 horas. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que operou nas outras reuniões, o mesmo Deus que trabalhou nos outros cultos, o mesmo Deus que deu entendimento a todos que aqui estiveram, Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para falar ao teu coração. Então, apresente esse momento diante do Senhor, a sua vida diante do nosso Deus, porque Deus tem coisas importantes para falar com você. Deus não nos chama a tua presença, irmãos, por nada. Deus não nos chama a sua presença por coisa nenhuma. Nós precisamos estar sempre buscando a Deus, sempre falando com Deus, sempre apresentando nossa vida diante de Deus. E tem aquele instante que Deus te chama. Tem aquele momento que Deus lhe chama. Acho que está ligado. Isso. Tem aquele momento que Deus te chama. Aquele instante que Deus fala com você. E quando Deus nos chama, gente, não é para coisa qualquer. Sua palavra vem para se cumprir. A orientação do Senhor vem para nos dirigir. Porque quando Deus peleja por mim e por você, os nossos inimigos têm que perceber que Deus é conosco. Eles precisam ver. Eu lembro-me de quando o Senhor Deus tira Israel da terra do Egito. E Faraó diz, eu vou persegui-los. Quando o coração do Faraó se endurece, ele vai perseguir o povo. Que Deus, irmãos, entra naquela peleja. Os egípcios disseram, o Deus de Israel peleja por eles. Ah, irmãos, os inimigos da nossa alma têm que dizer, o Deus Pai de Cristo Jesus peleja pelo João, pelo Antônio, pelo Joaquim, pela Betânia, pela Fernanda, pela Maria, pela Josefa. O Deus Todo-Poderoso peleja por ele. Os nossos inimigos precisam ver a glória de Deus nas nossas vidas. Amém, pessoal? Amém, irmãos? Mas entenda uma coisa, para que isso acontecesse, para que as coisas acontecessem desta forma, Moisés precisou ter um cuidado enorme com a sua vida. E é o que eu gostaria de meditar com vocês hoje. Que assim como ele teve, mesmo sem conhecer Jesus, sem ter conhecido Cristo, mas conheceu Deus face a face, ele conheceu Deus, ele conheceu Cristo. Porque como Jesus dizia, quem vê a mim, vê quem? O Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Então Moisés conheceu, irmãos, Cristo através de Deus. Mas a orientação que Paulo nos dá, na carta que ele escreve a Timóteo, foi o mesmo cuidado que Moisés teve na caminhada. E que eu e você precisamos ter. Vamos ver? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, primeira de Paulo a Timóteo, não é primeira de Timóteo, viu gente? Timóteo não escreveu nada, primeira de Paulo a Timóteo, já vi aí irmãos nossos falando, primeira Timóteo, primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Dentre tantas orientações que Paulo estava dando aqui a Timóteo, irmãos, ele diz algo muito importante, que eu e você precisamos atentar. Versículo 16, ele diz o seguinte, tem cuidado de ti mesmo. Se eu olhar a tradução a NVI, diz assim, atente bem para a sua própria vida. Tá? Tem cuidado de ti mesmo. E da doutrina. Essa doutrina aqui, irmãos, é o quê? O ensino da palavra. Porque existe a doutrina posta pelo homem que se torna em costumes. E existe a doutrina que é o ensinamento da palavra, que é a orientação de Deus. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas,
porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, meu filho amado. E como eu falei para você, que foi uma atitude que Moisés teve, mesmo sem conhecer isso. Mas pelo fato de falar com Deus face a face, irmãos, aprendeu que era necessário. Todo homem, toda mulher de Deus, ele precisa de um cuidado especial. Ele é essencial com as nossas atitudes, com a forma com que agimos ou que reagimos diante das circunstâncias, das situações. Eu preciso ter um cuidado, porque ele falou para Timóteo que se você tiver esse cuidado, você vai salvar a você, isso vai trazer para você benefício e vai ajudar todos aqueles que também te ouvem. Se eu quero vê-los bem, porque o mesmo Paulo, Atos 16, 31, ele diz o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo quem? Tu e a tua. Quando eu creio e tenho cuidado de mim mesmo, a mesma salvação que Ele traz à minha vida, irmãos, atua sobre a minha casa, atua sobre a minha família. Mas quando eu não tenho cuidado, eu acabo separando as pessoas que me ouvem de Cristo. Como assim, pastor? Porque as pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas que nunca tiveram encontro com Jesus, o primeiro contato que elas terão com Cristo será através de mim e de você. E dependendo do testemunho que nós dermos a estas pessoas, nós podemos estar o quê, gente? Afastando-as do Senhor. O que Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Em muitas das vezes que temos buscado a Deus por algo para as nossas vidas, em muitas das situações que temos buscado a Deus por algo para os nossos caminhos, gente, nós temos nos esquecido de ter cuidado de nós mesmos. Quem deveria ser o mais equilibrado, às vezes, dentro de uma família, é o que está mais desequilibrado. É o que mais tem dificuldade. E é aquele que conhece a Cristo. E é aquele que está dentro de uma igreja. É aquele que está, irmãos, muitas vezes servindo. É o que está mais desequilibrado, que deveria estar o quê, irmãos? Sabe, sendo para aquelas pessoas que ali estão, que não conhecem o Senhor, o quê? O exemplo de fé. O exemplo de confiança no Senhor, o exemplo de amor. O que carrega a presença do Espírito do Senhor e vai o quê, irmãos? Desenvolver os frutos do Espírito, que é o que na circunstância é o que vai ter mais paciência, o que na circunstância vai ter o quê, irmãos? Um domínio próprio. Porque não, olha, irmãos, não entra no entendimento. A pessoa falar que é de Deus, que é de Cristo, que é batizado no Espírito Santo e não tem domínio próprio. Ainda explode, ainda briga, ainda acontece. Se deixar, ele vai à via de fato. Sim, vai às vias de fato. Briga, né? Me perdoa essa expressão, mas dá porrada, ameaça, eu mato, eu vou matar. Aí vem para a igreja e diz que é cheio do quê? Do Espírito Santo. Aí reclama, pastor, eu não sei porque que lá em casa ninguém quer saber de Jesus, mas qual o meu comportamento dentro da minha casa? Paulo está dizendo, antes de ficar preocupado, porque muitas vezes, mãe, pai, filho, neto, avô, avó, muitas vezes a nossa preocupação é com as pessoas da nossa casa. Mas o Senhor está dizendo aqui, olha, tem cuidado de ti mesmo. Porque o que estiver em você é o que vai espalhar para dentro da sua casa. O que estiver na sua vida é o que vai espalhar para dentro da sua família. O que estiver em você é o que vai o quê? Que vai abençoar ou prejudicar de vez a vida das pessoas à nossa volta. Tem cuidado de ti mesmo. E dentro desse assunto, Paulo nos diz o seguinte, na carta aos Hebreus, vamos lá, veja a sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 12, eu digo Paulo porque, irmãos, não tem um autor definido dessa carta, né? Mas pelos escritos nas outras cartas paulinas, fazendo a comparação,
muitos dos escritos se identificam com aqueles que, com a forma de falar, né, mais culta, a forma de falar com mais sabedoria, né, se identifica com aquilo que Paulo disse nas outras cartas. Então, é quase certo que essa carta foi escrita por Paulo. Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Olha isso aqui, gente. Por que eu tenho que ter cuidado de mim mesmo? Está aqui, ó, Hebreus 12. Diz assim, ó, no primeiro versículo: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemo-nos todo o embaraço e o pecado. A sua Bíblia diz embaraço e pecado? Sim ou não? Ei, Jesus. Vamos lá de novo. Portanto, nós também, pois... Muda a tradução para mim, tá? Deixa na tradução aqui, revista e corrigida, é normal, tá? Aí você está na NVI, algumas Bíblias estão diferentes, as pessoas olham e falam assim, meu Deus, está errado, essa Bíblia está errada, né? Não está errada, irmãos, é só uma tradução diferente, mas a mensagem é o mesmo. Mas vamos lá, Hebreus 12. Portanto, também nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria, a sua Bíblia diz talvez o gozo, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Paulo diz o seguinte: primeiro, precisamos ter o cuidado porque estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Acho que eu falei com você sobre esse assunto, né? Que muitas vezes lhe incomoda. Já teve a sensação que as pessoas estão cuidando da sua vida? Pastor, o que é isso? Esse povo não tem mais o que fazer? O povo fica cuidando da minha vida. O povo fica reparando a minha vida, fica cuidando. Por quê? Quer cuidar da minha vida, paga também as minhas contas. E não sei o quê, eu tenho duas vidas. Uma que é minha, outra que o povo cuida. E fica cheio dessas conversinhas, irmãos, que não serve para o homem, para a mulher de Deus, não. Pastor, mas o povo não tem o que fazer, só cuidando da minha vida, reparando. Não é isso não. É porque independente, quem quer que seja a pessoa, sempre tem o quê? Testemunhas. Testemunhas. As coisas vão acontecendo, tem testemunhas que estão nos observando. Por quê? O mundo está envolvido de trevas. O mundo jaz do maligno. As trevas envolveram o mundo. E o mundo procura o quê? O mundo busca o quê? Se eles estão nas trevas, buscam o quê, gente? Buscam o quê, gente? A luz. E o que o Senhor Jesus fala para aqueles que deixaram o mundo e vieram segui-lo? Vós sois o quê? Já esteve num lugar muito escuro? Mas muito escuro. E viu uma luzinha ao longe? Tem uma luz lá. Eu acho que é uma casa. Você está perdido? Já esteve perdido? Acho que você não esteve perdido. Em lugar assim, eu já fiquei. Eu falei, meu Deus do céu, que estrada é essa onde eu estou? Isso que dá, andar à noite por onde você não conhece. Tudo escuro, irmão. Aí você parar assim, olhar para um lado, para o outro e ver uma luzinha. Você falar, puxa, eu acho que aquilo é uma casa. Eu vou lá. E você vai seguindo a luz. Eu cortei por meio do dentro de um soja que estava lá. E eu passei dentro do soja. Para sair lá onde estava aquela luz. Mas eu precisava seguir onde tinha uma luz. Para que aquelas pessoas me dissessem para onde eu deveria ir. Porque eu estava perdido. É a mesma coisa. O mundo hoje jaz do maligno e está perdido. Irmãos, para onde ele vai olhar? Ainda que ele olhe com você com um tom de crítica. Qual? Olha lá, diz que é crente.
Diz que é crente. Olha só, meu Deus do céu. Se for para ser crente igual essa aí, você viu a roupa que a crente saiu para ir para a igreja hoje? As pessoas vão estar olhando, vão observar, e eu fico o quê? Bravo e falo, vá cuidar da sua vida? Não, eu tenho que ser testemunha vivo do Deus que me chamou, eu tenho que ser testemunho vivo do Cristo que me chamou. Eu preciso disso. Eu preciso. Não é doutrina humana. É o que, gente? É a necessidade de dar um bom testemunho. Eu falei 5 da tarde aqui, alguns meses atrás, eu saí nos dias de folga com a minha família. A minha família, o Regis não foi, né? O Regis ficou. Trabalhador, essa vida do trabalhador é assim mesmo, né? Só quando tiver férias. Mas veja, aí eu fui para um local de praia. Eu pensei, falei, gente do céu, praia, né? Você tem que ir. Como é que eu vou fazer? Alguns vão, fica sem camisa, só de tanga, né? Mas Paulo me fala na sua carta que o quê? Todas as coisas me são, mas nem todas não me convém. Tem coisas que não me convém. Se eu fizesse, não seria pecado. Vamos lá. Mas o que eu fiz? Falei, meu Deus, e agora? Sabe aquelas camisas compridas assim? Que não passa o raio ultra. Diz que os raios violetas não passam, não sei o quê. Uma propaganda que, pelo menos a propaganda é boa. Comprei 3 daquela. Cada dia vestia uma. Queimou aqui. Lembra do Kiko que foi tomar sol e não tirou o protetor? Pois é, eu fiquei mais ou menos assim, com a cara queimada. Mas aqui tudo, irmão, não, quem olhava tá de camisa. Um bermudão de surfista. E pronto. Já era. Me diverti a beça. Sabe? Sem causar nenhum tipo de escândalo. Porque não é porque eu estou num lugar diferente que não vai acontecer de alguma testemunha. Ô, pastor, o senhor por aqui? Misericórdia, né? Sabe? Então, gente, tem cuidado de ti mesmo. Tem sempre uma nuvem de testemunha. Sempre uma nuvem de testemunha observando, olhando. Não que seria pecado, mas eu entendo que sou prisioneiro com Cristo, para mim não serve. Se for para te escandalizar, como Paulo disse, é melhor eu nem comer carne. Se você falar assim, olha, carne é isso e aquilo, perto de você eu não vou comer carne, para não te escandalizar. Tendo esse cuidado. Porque Cristo, ele suportou a cruz. Como Paulo nos diz aqui no versículo 2, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? Cadê a tua Bíblia? Pela alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz. E o que mais? Desprezando a afronta e assentou-se à destra no trono de Deus. Um dia eu estava orando a Deus sobre algumas coisas. E diferente do que muitas pessoas pensam, as pessoas imaginam que porque não, ele é o pastor, ele tem título, sabe, tem uma responsabilidade grande, acho que a vida espiritual dele, a batalha, deve ser diferente e tal. Irmão, não é diferente de você, não. Tem hora que eu vou para os pés do Senhor, de joelhos, dizendo, Deus, me fortalece agora, porque se o Senhor não me fortalecer agora, eu paro. Se o Senhor não me ajudar nessa hora, eu paro. Encontrando razões, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Encontrando razões para querer continuar. E eu comecei a meditar. Por que é que Jesus, depois de já ter sofrido muito, carregando uma cruz, no meio do caminho, quando ele tomba, por que é que Jesus se levanta? Porque, irmãos, vendo tudo o que aconteceu com ele, fisicamente não era possível. O seu sofrimento começa na quinta-feira.
Quinta-feira ele é preso. E eles levam Jesus para cá, levam Jesus para lá, de Herodes para Caifás, de Caifás para Herodes. O Herodes pergunta: o que está acontecendo? O que é? Isso e aquilo. Ele não se defende. Daqui a pouco o Herodes faz assim: então eu lavo as minhas mãos. Esse aqui manda açoitar. Mandaram açoitar Jesus. Isso na quinta-feira. Ele já sofreu os açoites. Muitos. Terminada essa sessão de tortura, dão-lhe um lençol com o qual ele se cobre onde fica, no local onde estava preso. Quinta para sexta. Sexta-feira pela manhã, já chegam ali os soldados e o tomam. E recomeça novamente o sofrimento. Ele tinha um lençol enrolado ao corpo. E se as feridas estavam abertas, posto ali um lençol, o que acontece com esse lençol? Ele vai grudar naquelas feridas. Pela manhã um soldado vai, toma pela mão, pega aquele lençol e apenas puxa. Aquelas feridas abrem novamente. E desde as 6 da manhã, na sexta-feira, ele começa a sofrer. Pontapés. Jogam para lá, jogam para cá, dão vinagre para ele beber. Pegam, irmãos, fazem ali uma plaquinha, uma coroa de espinhos. Pegam a túnica dele, que primeiro dão para ele vestir, colocam uma plaquinha ali no alto, perto da sua cabeça, com uma coroa de espinhos. Jesus, o rei dos judeus. Brincam com ele, zombam dele, arrancam aquela túnica novamente e rasgam a túnica, lançam sobre ele, um fica com um pedaço, outro fica com outro, rasgam a sua túnica, prendem a haste da cruz, e ele começa a caminhar, depois de ter sofrido, por volta, irmãos, do meio-dia, ele começa a caminhar o caminho da crucificação, do Gólgota. No meio dessa caminhada, a Bíblia, irmãos, declara, não diz que ele caiu, mas que precisou alguém levantá-lo. Simão Cirineu, toma ele. Então, pela referência que a Bíblia dá, me faz entender que ele caiu ali. E quando ele cai, eu entendo que falta para ele o quê? A força física. Fisicamente, humanamente falando, ele não tinha como se levantar. Humanamente falando, ali, ele entregaria o seu espírito. Pai, não dá mais, não consigo, eu não vou mais. Mas a Bíblia diz que ali ele se levanta. E não é a força física que o faz levantar, não é a sua condição física, porque já tinha perdido muito sangue. Ele já tinha sofrido muito. Ele não tinha mais como se levantar. Pastor, foi o Cirineu, Simão Cirineu que o levantou, o ajudou. Mas ele continuou a sua caminhada sozinho. Ele não deixou a sua cruz. Foi nesse momento que eu perguntei, mas como? O que lhe deu força, Senhor? O que deu força para o Senhor? É essa força que eu preciso, eu tenho que levantar, eu tenho que continuar, eu não posso parar. Eu tenho que ir. O que lhe deu força? Foi quando esse versículo 2 brilhou, que diz o seguinte, irmãos, que ele, pela alegria que lhe estava proposta. Ou seja, não era o fato de apenas Deus estar dando força para ele, porque Deus não o abandonou. Como Deus não abandona a mim, não abandona você também. Deus não nos abandona. Mas tinha algo mais. Que era o que, gente? A alegria que estava proposta. Aquilo que os teus olhos naturais ainda não via. Mas ele sabia que Deus faria através do seu sacrifício. E Paulo completa então, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ou seja, ele estava olhando à frente. Veja, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando todas as afrontas. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. É uma afronta ou não é? Sim ou não? Faz algum sinal agora. Curou a tantos, agora ajuda-te a ti mesmo. Faz por você. Ele desprezou todas essas afrontas.
O que muitas vezes conosco não acontece. O que tem de pessoas chegando entristecidas na igreja. Por quê? Porque fui afrontado, pastor. Outro dia eu recebi, irmão, não foi um pedido de oração, não foi um livro de oração de alguém. Dizendo que estava revoltado. Porque era afronta de marido, era afronta de filho, era afronta desse, era afronta daquele. Cadê? Mas você, ô crentinha, ou não sei o que e tal e tal. Pastor, ela estava desesperada. E como é que vence isso? Se a afronta está bem pertinho de você. Ou eu coloco os olhos na glória que está para ser revelada e me levanto na força que Deus está me dando, ou eu vou cair ali e não vou me levantar mais. E o Senhor falou claramente ao meu coração: olha para a alegria que está preparada, olha para aquilo que está à frente, porque depois da cruz veio a glória. Como para mim e para você, depois da tempestade vem a bonança. Depois da tristeza vem a alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Depois da tempestade vem a bonança, depois da luta vem a vitória, depois da batalha vem a conquista. Mas eu não posso, irmãos, prender-me aqui, apenas nas circunstâncias, na situação. Eu tenho que olhar para aquilo que está proposto, eu tenho que olhar para aquilo que está mais à frente. E o Senhor nos diz ainda que a glória que está para nos ser revelada não se pode comparar com as aflições do tempo presente. Então não troque, não fique preso, não se afunde nas aflições do tempo presente, porque a glória do Senhor está mais à frente. O que está preparado para você está mais à frente. Foi onde então eu disse: então é isso, Senhor. Eu vou olhar para frente. Eu vou olhar para aquilo que está preparado. Eu vou ficar atento às tuas promessas, a tudo quanto o Senhor disse. Eu vou crer nela e vou me levantar fortalecido naquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E assim, irmãos, você se levanta. E quando você se levanta de verdade, meu irmão, mas é uma bênção. Porque o homem de Deus levantando aqui, sacode a poeira, é Satanás caindo do lado de lá, e a coisa, irmão, você vai. Já aquele que não se levanta, fica ali o tempo todo: oh Deus, oh vida, oh misericórdia, 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 não aguento misericórdia, misericórdia. Meu irmão, misericórdia renova todo dia. É a causa de eu não ter sido consumido desse mundo. Todo dia ela se renova. Basta levantar e dizer: Senhor, muito obrigado. A tua misericórdia se renovou na minha vida. Senão nem aqui eu estaria. Senão nem aqui eu poderia estar. E aí eu vejo pessoas o que, gente? Parando, desistindo e recuando, porque a luta está grande. Ouça o que eu lhe digo. Eu não estou aqui para desdenhar da luta de ninguém. Eu não estou aqui para desdenhar, irmãos, do problema de ninguém e falar: você é mole. Você é mole. Não. Cada um enfrenta o problema de uma forma diferente. O que é difícil para você pode ser mais fácil para o outro. E o que é mais fácil para o outro pode ser difícil para você. Né? Como não diz o tio da minha esposa, cada um é cada um, né? Ele diz: cada um é cada um. Eu falei: mais ou menos isso então, cada um é cada um. Mas é assim, gente. Então eu não estou aqui para desdenhar da sua luta. Eu quero lhe mostrar que nós temos motivos muito maiores do que aqueles que querem nos fazer parar. Para o quê? Para continuar. E aí eu vou te mostrar que essa nuvem de testemunha do qual Paulo está nos falando, não são só as pessoas à nossa volta. Essa nuvem de testemunha, ela aumenta a partir do momento que você começa a estudar o que a Bíblia ensina. A partir do momento que você começa a observar o que a palavra do Senhor Deus nos mostra. Essa nuvem de testemunha, ela aumenta. Você quer ver aumentar essa nuvem de testemunha? Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Diriam os teólogos: Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo 11. Mas vamos assim mais fácil, né? Mateus 11, a partir do versículo 20.
Ah, eu quero parar porque está difícil, está complicado. O que Jesus fala a respeito disso, irmãos? Versículo 20. Depois dele ter falado com os discípulos de João Batista, ele ter operado alguns sinais e dito aos discípulos: vai dizer para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos são curados, e aos pobres é anunciado que o reino de Deus é chegado. E quando a Bíblia fala pobre, não eram os pobres, irmãos, os pobrezinhos, não, de maré que não tinha dinheiro. Porque Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, é aquele que vai ouvir a sua palavra, vai dar ouvidos. É aquele que em seu coração, independente, irmãos, do que ele tem, independente do que alcançou, do que já conquistou, ele entende: eu preciso de Deus. Ele é simples, ele é humilde, ele dá ouvidos à palavra. Então a eles é pregado o reino dos céus. Aí ele começa a falar com alguns fariseus daquele lugar. Versículo 20 diz o seguinte: então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou o maior dos seus prodígios, dos seus milagres, e não se haveram arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que já teriam se arrependido com pano de saco grosseiro e cinza. Ele diz: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, aonde ficava Tiro e Sidom? Região, irmãos, ali associada a Nínive, por aquela região, aonde tinham os homens bárbaros, aonde tinham homens, irmãos, com tradições desagradáveis a Deus, serviam outros deuses, adoravam outros deuses, sacrificavam seus filhos a outros deuses, região de paganismo pesado, adoravam imagem de escultura, feitas por mão de homem. O homem ia lá e cortava um pedaço de uma árvore e fazia uma imagem ali e dizia: esse aqui é o meu Deus. E estes homens que sofreram, Jesus está dizendo aqui: olha, se eles que eram bárbaros, que tinham um costume pagão, que viviam na idolatria, se eles tivessem visto os milagres que se operam em ti, Betsaida e Corazim, eles teriam se arrependido com pano de saco grosseiro, ou seja, eles teriam mudado as suas vestes, vestido pano de saco, ajoelhado-se e lançado cinza sobre as suas cabeças. Sabe por quê, irmãos? Esse povo não viveu o tempo que eu e você estamos vivendo. Eles não viveram a graça, eles não conheceram o Salvador, eles não conheceram o Messias. Eles viveram um tempo da lei e não tiveram a mesma oportunidade que eu e você estamos tendo. Não houve quem tivesse morrido por eles. Não houve quem desse a eles um acesso a Deus como nós temos hoje através de Cristo Jesus. Não se operou os milagres, irmãos, ali aonde eles estavam, na sua região, como se opera, por exemplo, hoje, porque aqui, nesta reunião, tem pessoas que Deus tirou de um leito, levantou de uma cama de hospital, pessoas que estavam condenadas à morte, pessoas que Deus libertou de espíritos malignos, pessoas que Deus tirou da prisão, tirou das garras de Satanás com a vida encurvada, destruída, completamente derrotada, e o Senhor Deus levantou, prosperou, abençoou e está fazendo mais ainda. Que hoje enfrenta uma batalha, uma luta e começa: porque eu vou desistir, porque eu vou parar, e as coisas que Deus já fez por você, você se esqueceu. A Bíblia diz que Ele é o mesmo que operou ontem, Ele opera hoje também. Se Ele te deu vitória ontem, Ele te dá hoje. Se Ele te curou ontem, Ele te cura hoje de outra coisa que surgiu. Ele continua sendo Deus. Mas nós estamos, sabe o que é, eu vou parar e tal, esquecendo das coisas que Ele já fez, esquecendo daquilo que Ele já operou. O Senhor falou: Corazim, Betsaida, se em Tiro e Sidom tivessem feito os prodígios que se fazem em ti, eles se arrependeriam com pano de saco grosseiro. 22, por isso vos digo que haverá menos rigor para quem? Para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para
do que para vós. Não pode ser o mesmo peso no julgamento, porque eles não tiveram a oportunidade que nós tivemos. Mas não para por aí, ele diz assim: e tu, Cafarnaum, que te ergue até os céus, serás abatido até os infernos. Porque se em Sodoma, aonde, gente? Onde, igreja? Sodoma. Lembra o que aconteceu com Sodoma? Lembra qual foi o destino de Sodoma? Ele está dizendo, se em Sodoma, a palavra de Jesus, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela o quê? Sodoma estava o pecado, irmãos. Os homens haviam mudado o seu uso natural, o costume dos homens. Os homens estavam amando os homens. Sim. Eu lembro-me que a Bíblia nos mostra que Deus envia anjos à casa de Ló, por causa da intercessão de Abraão. E esses anjos tomaram forma de homens. Entraram na casa de Ló. E os homens da cidade viram. E os anjos dizendo, Ló, vai acontecer assim, assim, Sodoma vai ser destruída, você tem que sair daqui, e você vai sair, você não vai olhar para trás, leva a sua esposa, suas filhas, se elas tiverem para se casar, leve os maridos dela, mas não foram. E os homens daquela cidade faziam o quê? Batem lá na casa do Ló, Ló, tá lá, depois você dá uma olhada em Gênesis ali, Ló, nós queremos os homens que estão aí dentro. O Ló diz o seguinte, varões sodomitas, eu tenho 2 filhas moças dentro de casa. Eu lhes dou. Vocês façam com ela o que vocês quiserem, mas não toquem estes homens. Num ato desesperado, Ló disse, né? Somente nada faça a estes homens. Por isso vieram à sombra do meu telhado. Não faça nada com eles. Mas sabe o que os homens da cidade disseram? Eles, porém, disseram, sai daí. E disseram mais, como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Falando do Ló, agora faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem. Presta atenção. O Ló disse que daria as filhas. E eles fariam o quê? Num ato desesperado. Mas sabe o que eles disseram? Não. Nós queremos estes? Nós queremos estes? Por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Por que aconteceu tudo aquilo? Os homens inverteram. As mulheres inverteram os seus costumes. Os homens amaram os homens. Mulheres amando mulheres. Você acha que foi difícil para a filha de Ló deitar com seu pai? Você acha que foi difícil para ela? E Sodoma tinha esse costume? Tanto que ela falou para sua irmã, olha, morreu os homens da terra, morreram todo mundo. Nós não podemos deixar nosso pai sem descendência. Vamos ter filho com ele. Para você entender um pouquinho como estava o pecado em Sodoma. Aí vem Jesus e fala assim, ô Cafarnaum, se em Sodoma se operasse as maravilhas que se operam em ti, Sodoma existiria até? Porque se acontecesse aqueles milagres, Sodoma teria sido convertida. Se converteria ao Senhor. E já em Cafarnaum, os milagres acontecendo o que, irmãos? Aos montes. Cristo operando os teus sinais aos montes. E o povo estava o quê? Eu estou triste. Eu quero, eu não vou, estou cansado. Cafarnaum, versículo 24, porém eu vos digo, que haverá menos rigor para Sodoma, no dia do juízo, do que para ti. Percebam, irmãos, que estes homens, esta cidade, este povo,
foi condenado e não teve a oportunidade que nós estamos, não conheceram, não tiveram a oportunidade de conhecer o Salvador. Eu fico imaginando homens, irmãos de fé, como por exemplo, eu vou falar de homens não que falavam face a face com Deus, porque Abraão falava face a face com Deus. Deus falava com Abraão, chamava Abraão de amigo, como também Moisés e outros, Josué. Mas eu vou falar de homens comuns, como Davi, rei em Israel. Como outros reis, semelhante a Josafá, o rei Ezequias. Homens como aqueles juízes. Se vivessem numa época como essa que nós vivemos, tendo conhecimento de Cristo Jesus, irmãos, já teriam trazido Jesus para essa terra. Cristo já teria voltado. Porque como a Bíblia diz, o evangelho do reino será pregado em todas as partes, nações e línguas, e aí então virá o fim. Estes homens com a unção de Deus, com a presença do Espírito Santo, iriam impactar essa terra. E rapidamente trariam Jesus. Mas a igreja hoje tem feito o quê? A igreja tem feito o quê? Quantas pessoas temos evangelizado? Com quantos temos falado do amor de Deus? Ou para quantos temos pelo menos dado o nosso testemunho, sabe por quê? Porque que nós estamos estudando? Tem cuidado de ti. Todas as vezes que o meu testemunho não é bom, eu posso estar afastando as pessoas, irmãos, daquilo que é plano de Deus para a vida delas. Que elas podem me olhar e dizer, puxa, se esse aí é crente, as pessoas já inventam tanta desculpa para não vir na igreja, é ou não é? Sim ou não? Tem aquele que fala assim, ó, o dia que eu for para a igreja é para ser crente de verdade, mas se for para ser igual fulano, ciclano, eu não vou não. Só que nunca vem também. Nunca vem também. É do mesmo jeito. No tempo em que as desculpas prevalecem mais, irmãos, o testemunho daquele que serve a Deus tem que ser maior. Mas se é pouco, um capítulo à frente, capítulo 12. Estou terminando já. Versículo 38. 12, verso 38. Diz aqui, Mateus 12, 38. E alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum o quê? Sinal. O que eles queriam, gente? Eles queriam dizer, bom, se o senhor é quem o senhor disser, se o senhor é, faz um sinal aí para a gente. Um sinal miraculoso do céu. Uma coisa miraculosa. Algo assim que venhamos a crer que tu és quem o Senhor diz que é. Aí Jesus responde para eles o seguinte, gente. Veja. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má, e o que, gente? Adúltera. Má, tinha maldade. E adúltera, por que adúltera? Não era um adultério, irmãos, aquele apenas da traição do marido com a esposa, da esposa com o marido. Não, o adultério aquele era espiritual. Porque esse povo dizia que adorava quem? A Deus. Mas neste tempo, eles estavam adorando mais o templo que foi construído e feito por Salomão do que a Deus. Eles estavam se tornando idólatras. Por que o Senhor Deus permitiu que o templo fosse destruído, se o templo era de Deus? Que os inimigos entrassem e o templo fosse destruído completamente. Como hoje, há-se então rumores de, sabe, reconstruir o templo em Jerusalém. É só as nações reconhecerem Jerusalém como a capital de Israel. E lá no domo, irmãos, no centro da capital, reconstruiriam então o templo de Jerusalém. O templo, conhecido como Templo de Salomão. Que nós sabemos que é onde reinará quem? Quem vai reinar lá? O anticristo. Tá? Construiu o templo. Começou a construir. Começou a fazer, meu irmão. Pode saber. Está lá o anticristo vai reinar ali. Mas por que Cristo permitiu que o templo fosse destruído? Por que Deus permitiu que fosse destruído? Porque o povo já adorava mais o templo do que a Deus. Então essa prostituição, esse adultério, ele era espiritual.
Deus não se agrada de idolatria em espécie alguma. De jeito nenhum. Uma geração má e adúltera, diz, pede um sinal, porém não se lhe fará outro sinal, senão o do profeta Jonas. O que aconteceu com Jonas? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra, falando da sua morte e ressurreição. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. E o que, gente? E é o que? Condenarão. Olha aí como aumentou a nuvem de testemunha. Já não é mais só os vivos, né? Mas aqueles que partiram antes de nós, sem ter a mesma oportunidade que nós estamos tendo. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo, junto com esta geração. E o que? As condenarão. Dizendo o que, gente? Porque se arrependeram com a pregação de quem? De Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Olha Jesus dizendo, quando Deus fala para Jonas, por exemplo, Jonas, você vai para Nínive, e você vai pregar arrependimento para aquela cidade. O Jonas ficou afinzão de ir para Nínive, não foi assim? Foi ou não foi? Ele deu salto de alegrias, eu vou para Nínive, eba! Foi assim? Ele olhou, Nínive, Senhor? É, Nínive. Sim, senhor. Foi, desceu a Jope, de Jope ele pega o navio que vai para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Os ninivitas eram bárbaros, homens maus, que matavam as suas vítimas e penduravam aqueles galhos de bambu, aqueles bambus grandes, ele atravessava a pessoa e pendurava lá em cima. Bárbaros. Alguns estudiosos da história comentam que Jonas teve os seus pais, ou uns parentes próximos, assassinados pelos ninivitas. A destruição viria sobre Nínive. Por que Jonas não queria ir lá? Eu não posso confirmar que era isso, que foi esta a causa, porque a Bíblia não me dá. Isso é história. Tá? Mas Jonas conhecia a barbárie que fazia os ninivitas. E conhecia também o quê? A misericórdia de Deus. Então o que Jonas queria? Que como Sodoma, como Gomorra, Nínive também fosse o quê? Destruída. Então ele fugiu, não quis ir pregar. Aí o Senhor prepara um peixe grande que engole o Jonas, e ele fica lá 3 dias e 3 noites. De dentro do peixe ele fala, tudo bem, Deus, eu vou para essa Nínive, eu vou pregar, eu vou fazer a tua vontade. E o peixe vai lá e vomita o Jonas na praia. Imagina que beleza que ele saiu de dentro desse peixe. E vai para Nínive. Será que ele chegou em Nínive animado? Animado para pregar? Como será que foi a pregação de Jonas em Nínive? Meus queridos, meus amados, vos saúdo com a paz do Senhor. Paz seja convosco. Será que foi assim a pregação do Jonas? É só você ler lá. É só você ler. O Jonas pregou irado, gente. O Jonas pregou, assim diz o Senhor, a destruição virá sobre esse lugar. Arrependam-se. Senão a destruição virá sobre esse lugar. Ele pregou com ira. Ele pregou com ira. E sabe o que o povo de Nínive fez? Quando ouviram aquilo, eles apregoaram um jejum, gente. Prenderam os seus animais, prenderam os bois, as ovelhas, todos os animais, nem os animais comeram. Até os animais eles puseram para jejuar. Criança de peito, toda a cidade jejuou. Menino chorava de fome, a mãe dizia, não, nós estamos em jejum. Toda a cidade apregoou um jejum e buscou a Deus. E sabe o que Deus fez? Perdoou os ninivitas. Que depois, se você ler a história do Jonas, o Jonas fica muito bravo, porque os ninivitas foram perdoados. Aí vem Jesus e fala, olha, vocês querem um sinal? O sinal vai ser o do profeta Jonas. Nínive converteu com a pregação de quem? De Jonas.
E ali estava quem pregando para eles? Jesus. Ele disse, aqui tem um que é maior do que Jonas. Jonas pregou irado. E Cristo é o quê, irmãos? É a manifestação do próprio amor. Do próprio amor. Olha, não fique irado. Perdoa. Ame o seu próximo. Filhinhos. Está cansadinho, sobrecarregado? Vem, eu vou te ajudar. Olha a pregação de Jesus, gente. Olha a pregação de Cristo. E o povo está lá, não vou, porque eu estou bravo, porque eu passei por isso, porque eu... vou te dar um sinal. Eu vou lhe dar um sinal. O sinal do profeta Jonas. O sinal do profeta Jonas. E vou dizer, no dia do juízo, os ninivitas vão ressurgir junto com essa geração e vão condenar. Porque eu posso chegar naquele dia e falar, Senhor, eu fiquei muito triste, porque eu sofri uma perseguição na igreja. Eu fiquei muito triste porque pegaram no meu pé. Eu fiquei muito triste porque o meu pastor pecou. Está amarrado, que não seja eu, né? Repreendido em nome de Jesus. Mas eu fiquei muito triste porque aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. E por isso eu desisti. Os ninivitas vão chegar e vão dizer, olha, quem pregou para a gente foi aquele camarada ali. Ele pregou sem o desejo de que nós nos arrependêssemos. E mesmo com aquela pregação nós nos arrependemos e nos livramos. E vocês ouviram, filhinhos, não tenho maior alegria do que essa, do que a de saber que os meus filhos andam na verdade. Desejo que te vá bem em todas as coisas, que seja feliz e que tenha saúde, assim como bem está a tua alma. E a pessoa ouve. Já fica metido com Deus ainda, gente. Nínive vai ressurgir. Vai. Por quê, irmãos? Com o passar do tempo, a nuvem de testemunha vai aumentando. Vai aumentando e vai crescendo. E eles serão os nossos juízes. Então não vai adiantar eu dizer, foi por causa disso, por causa daquilo. A verdade é, nós temos que entrar na presença de Deus e fazer o que é agradável ao Senhor. Cuida de ti mesmo. Ouviu o que Deus falou? Faz. Ouviu o que Deus determinou? Faça. Porque assim você vai salvar você e aqueles que estão te servindo. Para de dar desculpas. Para de ficar dando, justificativas. Cristo tinha tudo para dar uma desculpa, mas ele foi até o final com a minha cruz. Ele foi até o final com a sua cruz. Ele foi até o final com os nossos pecados. Ele não deu justificativa. Ele disse, eu vou levantar. Então você levanta. Levanta. Levanta porque o tempo está acabando. Levanta porque os dias estão passando. Levanta. Tá? O que ontem estava, hoje às vezes não está mais. Os dias estão passando. O que nós estamos fazendo? Estamos com os braços cruzados. Cuida de ti mesmo, dê um bom testemunho, deixa Deus trabalhar na sua casa. Deixa Deus trabalhar pela sua família. Alguém ali tem que estar em pé. Alguém ali tem que estar firme. Alguém ali tem que estar edificado. Porque é através de você que essa salvação vai brilhar ali dentro. Eu tenho 3 exemplos. Nem vou ler, só vou comentar depois você lê. 2 pessoas que não atentaram, não cuidaram de si mesmo. Vou uma aqui. Acã. Lembra do Acã? Josué, capítulo 7. Acã, o que ele fez? Josué disse, vocês vão entrar em Jericó. Mas tudo que ali está é condenado. Não toquem nada que é de Jericó. É abominação ao Senhor. Deixem tudo lá. As outras coisas serão para o tesouro da casa do Senhor. O que fez o Acã? Entrou em Jericó quando a muralha caiu. E ele viu uma capa babilônica. Ele viu uma cunha de ouro e mais algumas moedas. Ele pegou tudo. Escondeu na sua casa. Ele não teve cuidado. A sua família não viu isso. Sua esposa não estava com ele porque mulher não ia para a guerra. Seus filhos, a não ser que tivesse idade.
Suas filhas não estavam com ele. Resultado, próxima batalha contra Ai, Israel perde. E Josué começa, mas Senhor, o que aconteceu? E Deus diz assim, olha, pecou. Tem pecado em Israel, e ele vai procurar, ele vai orando, e Deus mostra quem? A casa do Acã. Ele fala, o que você fez, Acã? O Acã falou, sabe o que é? Eu vi uma capa babilônica, uma cunha de ouro e umas moedas, e eu peguei tudo. Pegou, guardou aonde? Está na minha tenda. E os homens foram lá e trouxeram. Quando trazem diante de Josué, Josué diz assim, por que você fez isso, rapaz? Você perturbou a Israel, hoje o Senhor te perturbará. Resultado, meu irmão, Acã, seus filhos, suas filhas, sua casa, seus bois, tudo. Irmãos, eu ficava pensando, eu acho que o Acã estava numa dificuldade financeira para pegar estas coisas. Depois, quando ele vai ser apedrejado, a Bíblia diz que vai lá tudo que ele tinha em casa, boi, ovelha e tal. O cara que tem tudo isso está precisando de quê? É a avareza, né? E ele traz. Quem executava o juízo era o próprio povo. O que acontece? Acã e toda a sua casa é o quê? Apedrejado. Foram apedrejados. Eu imagino, eu fico pensando, se o Acã tem filhos pequenos, os mais novos olhando para as pessoas assim, e todo mundo bravo, porque na batalha que foi a Ai, alguns dos seus familiares morreram lá. Batalha que era para ter sido ganha, alguns dos familiares morreram ali. E o povo olhando com raiva para o Acã. E os mais novos do Acã dizem, pai, que aquele homem está olhando para mim de cara feia, pai? Que é aquilo? Pai. E o mesmo pega uma pedra e lança. Acerta o menino. E o menino, pai, eles estão jogando pedra em mim, pai. Pai, estão jogando pedra em mim. E as pedras vêm caindo sobre a casa do Acã. E a Bíblia diz que foi tanta pedra, que se fez um montão. Por quê, gente? O Acã não teve cuidado dele? As minhas atitudes, como cabeça, eu digo para você, marido, homem de Deus, as nossas atitudes como cabeça da nossa casa, se forem erradas aos olhos do Senhor, não prejudicam somente a nós, prejudicam toda a nossa casa. As tuas atitudes, mulher de Deus, a quem Deus deu um dom, que o homem não foi dado, que o homem apenas coopera, ele é cooperador nesse dom, mas Deus deu o dom de edificar a casa. As atitudes da senhora que sejam erradas, não prejudicará somente a senhora, mas colocará em risco toda a casa. Portanto, tem cuidado de ti mesmo. Um outro caso semelhante de avareza, irmãos, Geazi. O profeta Naamã, o profeta Eliseu falou assim, não pega nada, nenhum presente desse Naamã. Pode deixar ele levar tudo para a Síria. Naamã estava curado agora de sua lepra. Estava indo embora feliz. O Geazi sai correndo atrás, desobediente, irmãos. Chegou para o Naamã e ainda mentiu ainda. Olha, chegaram os filhos dos profetas e tal. Está precisando de um presente, disso e daquilo. O que o Naamã fez? Pega aqui para você. 2 talentos de prata, 80 quilos de prata, gente. Vestes festivais. Ele colocou sobre alguns jumentos e veio trazendo. Imagina ele feliz agora. Olha aí, ó, o profeta não sabe de nada. Eu estou rico. Estou rico. Mas quando chega diante do profeta, o profeta fala, você vem da onde, Geazi? Ele diz, eu não saí não, eu não fui nenhuma nem outra parte. O profeta diz, não foi contigo o meu coração quando você se voltou a se encontrar com aquele Sírio Naamã? Era isso ocasião para você pegar ouro, prata, roupas, vinhas, ovelhas e bois. Olha só quantas coisas. E servos e servas. Não é que ele trouxe boi, não é que ele trouxe ovelha, é que com a prata que agora ele tinha condições de comprar tudo isso e ter servos e servas à sua disposição. É como se, irmãos, o Geazi ficasse rico de um momento para o outro. Aí o profeta olha para ele e fala, portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a sua descendência para a ele leproso, o filho leproso, o neto leproso,
bisneto leproso, tataraneto leproso, tetaneto leproso e assim por diante. Por quê? Gease não teve cuidado de si mesmo. Por que o Paulo falou para o Timóteo? Tem cuidado de ti mesmo, persevera. Ouça essas coisas e pratica. Cuida da doutrina, cuida do ensino, permanece. Porque você vai salvar você e aqueles também que te seguem. Alguém que guardou Noé. Um dia vem Deus e fala para ele, você vai construir uma arca. E deu a ele todas, irmãos, como a arca seria construída. A espessura, o tamanho, a altura, a largura, tudo. E o Noé fez tudo certinho? Quanto tempo demorou a construção da arca? De 100 a 120 anos. 100 anos é muito tempo. Tem alguém de 100 anos aqui? Tem alguém de 100 anos aqui? Ele ali. 100 anos é muito tempo, gente? Sim. Geralmente a pessoa está velhinha. Ele chega a 85, 88, 89, 90. Noé demorou 100 anos a 120 para construir a arca. E durante 100 anos, sabe o que o Noé ouviu? Lá vai o velho doido da arca. Esse velho está falando aí, tem quase 100 anos que vai chover. Até hoje, a terra não tem nem orvalho. Que é essa aguinha, quando você levanta pela manhã, que você passa a mão na grama assim, daquela aguinha, o orvalho, não tinha nem isso. Nada, nunca tinha chovido na terra. E o Noé falando, vai chover, vai vir um dilúvio, vai chover. Eu imagino os filhos de Noé indo ao mercado fazer uma barganha. Levando ali um pedaço de carne para trocar por um saco de arroz. Quando eles chegavam no mercado, as pessoas diziam, ó o filho do velho doido. Se filho de peixe, peixinho é, filho de doido, doidinho é. Né? Olha lá o maluquinho. O doidinho. E quando eles arrumaram namoradas, foi tudo isso nesse prazo de 100 anos. Quando eles arrumaram noivas, você vai casar com o filho do velho doido da arca? Você é mais doida do que ele ainda. Porque eles vão colocar você para trabalhar daquela coisa doida ali, que não vai dar nada, aquele negócio. 100 anos. Mas o Noé ouviu, cuidou daquilo, sim ou não? Fez ou não fez o que Deus determinou que ele fizesse? Aí lá no capítulo 7 do Gênesis, a Bíblia diz, o Senhor fala para o Noé, entra na arca, tu e a tua família. Ele entra. Entra os filhos, as esposas de seus filhos. E Deus, depois que entrou todos, ele fecha a arca por fora. A chave da arca não estava na mão de Noé. Veio o dilúvio? Veio ou não veio? E quem ficou com cara de doido? Mas o que salvou a família de Noé, gente? Ele ter cuidado de si mesmo. Então hoje Deus está dizendo para mim e para você, tem cuidado de ti mesmo. Você vai salvar e salvar aqueles que te ouvem. Digam amém? Fique em pé, por gentileza, irmãos. Que eu vou te falar algo que talvez você não tenha entendido. Que como nós passamos rápido por isso, talvez não tenha caído a sua ficha. Ouça aqui. Jesus, quando carregava aquela cruz, e ele disse que ali ele caiu, carregando a cruz, e conseguiu se levantar, eu lhe mostrei que não foi só a força de Deus, porque Deus era com ele. Deus não tinha abandonado. Deus era com ele. Mas mesmo Deus sendo com ele, ele caiu, carregando aquela cruz. Mas Paulo diz que ele olhou para a alegria que lhe estava proposta. Ele olhou para a alegria que lhe estava proposta. Ou seja, ele tirou os olhos da cruz
e olhou para o que vinha depois da cruz. Diga, depois da cruz. Ele tirou os olhos da cruz e olhou para o que vinha depois da cruz. O que veio depois da cruz? Você pode pensar, pastor, ele se assentou à destra de Deus. É uma benção? É. Mas antes da cruz ele já não estava lá? Hã? Antes da cruz ele já não estava lá? Estava ou não estava? Ele já não tinha essa posição? Então ele não precisava suportar a cruz para sentar à destra de Deus. Antes da cruz, ele já tinha esta posição. Qual é a alegria que lhe estava proposta? Olha para a pessoa à sua esquerda. Olha para a pessoa à sua direita. Essa aí é a alegria que estava proposta para o Senhor. Você é a maior alegria do Senhor Jesus, meu irmão. Você é a maior alegria do Senhor. Você é a maior conquista, sabe? Porque como homem, ele via apenas a cruz, o sofrimento e a dor. Mas como filho de Deus, ele olhava na eternidade e via você aqui hoje. Buscando, dizendo, sou fruto do sacrifício de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não desista daquele que não desistiu de você. Não desista daquele que nunca abriu mão de você. Daquele que tinha tudo para ter parado, tinha tudo para ter desistido, tinha tudo para ter recuado, mas foi até o final. Porque sabia que só chegando até o final, ele te veria aqui hoje. Esse é o tempo do encontro com Deus, através de Cristo Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria que você orasse, mas que você ore sabendo que você é a maior alegria do Senhor. Você é a maior alegria do Senhor.